Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações SA, em recuperação judicial. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela. Escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Heron Martins, presidente do AgroGalaxy, e Sr. Luiz Conrado Sundfeld, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Heron Martins. Bom dia a todos, obrigado por participarem de mais uma call de resultados da AgroGalaxy. Nesse momento, falando agora do terceiro trimestre de 2025. Eu pedi ao meu time para passar o primeiro slide. Vou passar mais um. Perfeito. Um pouco no formato que a gente conversou, né? A gente fez a apresentação do 2T há menos de um mês, então o formato é mais ou menos parecido, mas a gente vai aproveitar para fazer uma atualização para vocês. Então, terminamos o último trimestre com uma carteira de pedidos de 231 milhões, a ser faturada agora nos 3 últimos meses do ano. Carteira essa ainda com uma boa participação de soja, até porque entre setembro e outubro é onde a gente começa a ver o andamento do plantio da soja. No sul performando muito bem pelo regime de chuvas, e no Cerrado com um pouquinho de atraso, principalmente no Goiás e Mato Piba, em função das chuvas que tiveram a janela um pouco mais atrasada e quando começaram não mantiveram a sua constância. Acho que boa notícia, continuamos como barter sendo um dos pilares da nossa forma de fazer negócio. Nós fechamos ao 30 de setembro 62% dos negócios feitos dentro da modalidade barter. Como eu sempre falo nessas apresentações, é vantagem, por um lado, por não discutirmos preço, discutir relação de troca, facilita a conversa e a negociação com o produtor, e, por outro lado, também nos auxilia muito no nosso processo de crédito e cobrança. Temos boas notícias dentro dessa linha. O Conrado, nosso diretor financeiro, vai compartilhar com vocês no momento em que ele for fazer a apresentação. Acredito muito por efeito de estar migrando cada vez mais as nossas negociações para essa modalidade. Nossa receita líquida, ela é inferior à do mesmo quarto do ano passado. A gente não pode esquecer que no mesmo quarto do ano passado nós ainda tínhamos a estrutura completa antes da recuperação. Então aqui tem muito do impacto da redução do tamanho da empresa, o que acaba impactando tanto o faturamento de insumos quanto a própria originação e faturamento de grãos. Continuamos sim com uma revenda que prioriza a venda das especialidades, com mais de 2 dígitos dentro do nosso mix de venda. Estamos falando aí de 13%. Nesse quarter, com um pouco menos de margem, porque a gente também aproveitou
para fazer a movimentação, trazer liquidez dentro de algum estoque de especialidade que nós tínhamos e alguns fornecedores que deixaram de ser parceiros no contexto que nós estamos. Isso também permite liberar espaço para novos fornecedores que já estão trabalhando conosco. E continuamos fazendo o trabalho de adaptação da nossa estrutura, aqui muito mais colhendo os frutos do trabalho que foi feito nos 3 primeiros meses, logo após a recuperação judicial. Estamos falando de uma empresa hoje que tem 69% a menos de despesas gerais comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Falar um pouquinho de contexto de mercado, também slides que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês na última apresentação, mas agora um pouco mais atualizados. Aí, se puderem passar para mim, por favor. Então, é um mercado ainda em aberto em soja, principalmente defensivos. Esse é o slide mais atualizado da AgriInvest no início de novembro. A gente ainda tinha 81% rodado do mercado de defensivos, com 19% em aberto. Comparado com os anos anteriores, o maior gap de comercialização. Vem muito do que vem sendo dito no mercado, não só por nós, mas também por concorrência e pela indústria. É um ano que o produtor ele realmente deixou para negociar o restante do defensivo necessário para a sua lavoura, ele está fazendo isso agora através do repique. Então, é um ano de repique, repique esse que exige um adicional de logística, porque a gente precisa ter as nossas filiais abastecidas para poder atender esse regime de repique. A gente já percebe no sul do Brasil, agora que a chuva voltou e voltou de maneira consistente, que existe uma janela bastante importante, então logo volte o sol, para que esse repique possa ser utilizado. E a safrinha de milho praticamente aberta, o que mais está avançado é no mercado do Mato Grosso, algo de 55, 60% já rodou, e é um mercado que a gente consegue ainda participar, principalmente que a maioria dos insumos ainda estão em aberto. Vamos falar agora de rentabilidade do produtor, super importante no contexto do que a gente vem vivendo. Boa parte desse atraso da negociação, essa prudência na compra da totalidade das aplicações, vem por um contexto onde o produtor rural continua em anos de baixa rentabilidade se comparada com a rentabilidade histórica dos últimos anos. Teve um pequeno incremento nessa rentabilidade comparada com a última apresentação, 1 ponto percentual, mas ainda estamos falando de 11%, 12% na soja, agora falando aí de algo em torno de 9%, 10% da safrinha. O que é importante nesse gráfico para a gente, e a gente tem percebido isso no campo? A safrinha ela não é uma opção, ela é uma obrigatoriedade em períodos de rentabilidade tão baixa, é o complemento da renda do produtor, por isso a gente entende que, apesar de alguns desafios, principalmente no Cerrado, com respeito à janela de chuva, existe sim um potencial muito grande para esse mercado de milho. Também não podemos esquecer, né, com o desafio, com o advento, vamos chamar assim, de cada vez mais utilização do milho dentro do etanol, se abre também uma janela de comercialização importante para o produtor, por isso a gente entender que a segunda safrinha, ou a safrinha que era antigamente opcional, passa a ser assim quase que mandatória para o produtor rural em tempos de rentabilidade tão baixa. Vou passar agora a palavra para o Conrado, ele vai entrar um pouquinho mais nos números e eu volto no final falando para vocês um pouco do que a gente está vendo para fechamento de ano e naturalmente abrindo aí para perguntas e respostas. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente apresentando o resultado para vocês. É uma notícia importante, né? Muito boa. A gente está conseguindo cumprir a partir de agora, então, os prazos de publicação, botando as nossas obrigações no trilho. Isso é muito bom. Um mérito aí, parabéns para todo o time. Vamos seguir, por gentileza, para o próximo slide. O Euron pontuou já o percentual da receita comparativo ao trimestre do ano passado, e exatamente é o que está demonstrado aqui, né? O trimestre passado, de 24, a gente fez 1,2 bilhão de reais em faturamento contra 418 esse trimestre, né? Uma redução de 60% aproximadamente, tanto em insumos como em grãos. O número de 417, em mais especial ainda o número de insumos, é um número que está em linha com o que a companhia esperava fazer, assumindo também aquelas vendas que não caíram dentro do final do mês por cut-off, né, condições de não entrega. Então, um número adequado, tá, para o orçamento que a gente tem para esse ano e adequado também para a nossa capacidade. Olhando para o lado direito, que aí começa assim alguns números importantes, se você olhar tanto o lucro bruto como a margem bruta, a variação contra o terceiro TRI de 24 é muito relevante.
a despeito de ainda assim o lucro bruto do ponto de vista nominal ser extremamente baixo, 2,6 milhões, né? Ele ainda é muito baixo. Quando a gente olha a margem de insumos, tá? A margem bruta de insumos, 7%, aquela linha pontilhada verde clara, tá? Se você imaginar comparativamente, obviamente, com 3T de 24 é muito diferente. Entretanto, comparativamente com a nossa projeção, que você pode ver no nosso plano de recuperação judicial, ela está um pouco aquém. Mas quando você vê esse quadro verde ao lado, né? Isso, o que que é esse quadro verde? É a margem que a companhia performou em vendas de produtos novos, produtos comprados esse ano. A gente performou uma margem de 11,8 na média de todos os insumos dos produtos novos, ou seja, do estoque novo e não do escoamento de estoques antigos. A gente já falou no T2, estamos falando novamente no T3 e tem ainda um ligeiro volume ainda para ser feito no T4. A companhia segue escoando estoques antigos, obviamente com custo diferenciado. Vamos lembrar que esses estoques são estoques que foram originados, comprados, colocados dentro do estoque no ano anterior, ou seja, muito provavelmente anterior, inclusive, ao pedido de recuperação judicial, consequentemente, do ponto de vista de contas a pagar desses valores, eles estão dentro do plano. E a monetização dos estoques faz muita importância para o caixa, né? São estoques que estão parados no estoque. O nosso ciclo de conversão de caixa, ele está muito bom nesse aspecto, né? O ciclo de conversão de caixa, inclusive, é negativo, tá? Então, o escoamento de estoques, ele deteriora a margem, mas faz um excelente sentido para o caixa. As vendas com os estoques novos têm uma margem muito positiva e ainda tem uma parcela relevante aqui, que está por volta de 10% do faturamento, que são vendas à vista, tá? As vendas à vista, ela tem uma margem menor, entretanto, é uma venda que não consome capital de giro. Então, é bastante relevante. É uma venda que muitas vezes eu compro a prazo e vendo à vista, então também faz bastante sentido para o ciclo de conversão de caixa, tá? Então, a despeito de um número final de 2,6, acho que o sinal da derivada que a gente vê nesse número, esse quadrinho verde, é que a companhia já começa a performar, né, com consistência, com uma margem robusta dentro das nossas projeções, né, no que a gente chama de vendas novas, né, que é quase que é a maioria, tá, da carteira, e para o próximo trimestre ainda mais. Tá? Quando você olha a totalidade, o 0,6 de margem, a operação de grãos, que já teve um volume bom no T3, ela vai ter um volume ainda maior no T4, e a margem da operação de grãos a gente vai enxergar lá no T4, porque é a desova dos estoques, inclusive, né, tanto as sobras, as quebras e a absorção do custo fixo acontece mais no T4. Então, a operação de grãos vai contribuir positivamente para a margem no T4, tá? Essa é a expectativa. Olhando para o quadro inferior esquerdo, né, o SG&A, também comparando com o T3, é até uma comparação muito forte. O T3, a despeito da companhia estar operando naquela época num tamanho muito diferente do tamanho atual, no T3 a gente também teve alguns resultados reconhecidos muito fortes, tão logo a companhia pediu recuperação judicial. Mas a despeito disso, o mais importante nesse número de 55,8 milhões de reais de SG&A, aqui excluindo o PLCD, é que esse número, comparativamente com os dois últimos trimestres, ou seja, a continuidade do ano, a gente vem trimestre a trimestre reduzindo a nossa estrutura, em especial em custo fixo. Também em custo variável, mas muito forte em custo fixo, né? A gente costuma dizer aqui dentro da companhia que R$ 1 de faturamento não necessariamente é R$ 1 de caixa, né? Um pedaço desse R$ 1 é R$ 1 de lucro, é R$ 1 de caixa. R$ 1 de redução de despesa é R$ 1 de lucro e é R$ 1 de caixa, né? Então é muito importante esse plano. Importante mencionar, a companhia tinha um objetivo de atingir para a virada do ano, ou seja, para entrar no ano que vem com uma estrutura de custo fixo que a gente já conseguiu atingir no T3. Quer dizer, estamos já numa condição bastante saudável dentro da nossa expectativa. Não é saudável vis-à-vis pela comparação que você faz com o faturamento, mas já era a expectativa que nós tínhamos para o final do ano. E é natural que essa expectativa não para, tá? A gente vai desenhar uma nova projeção de despesas, já estamos desenhando, para ser franco, tá? Estamos concluindo uma nova projeção de despesa, uma redução de despesa incremental para o próximo exercício. Por fim, olhando para o lado direito, aqui você vê o EBITDA ajustado e a grande variação que você tem aqui, natural PLCD, tá? A gente vai ver dois slides para frente, um pouco do efeito desse PLCD e eu comento um pouco mais sobre isso, tá? Pode seguir, por gentileza?
Tá? Aqui o Heron já apontou um pouco, o principal highlight aqui é o mix a participação de especialidades nesse mix de 13,2, dois dígitos muito forte. Tá? Uma redução proporcional de fertilizantes na cadeia toda, a despeito da gente estar operando com uma margem de fertilizantes muito boa, tá? Muito forte, muito saudável, e é uma participação bem relevante, tanto em sementes quanto em defensivo. Então, é um mix bastante saudável que a gente performou no T3. Pode seguir, por gentileza. Esse slide aqui, essa lâmina a gente não tinha apresentado ainda para vocês, tá? E é uma lâmina bastante interessante, eu vou explicar ela primeiro, tá? Isso daqui é a curva de inadimplência somente do que a companhia tinha para receber das vendas que os recebimentos ocorreriam no ano de 2025. A linha cinza em cima é exatamente a mesma foto para 2024, tá? Então, aqui obviamente você tem já reflexos muito fortes de uma nova metodologia do processo de cobrança e recebimento, de uma nova metodologia e de um novo processo de gestão da carteira de crédito da companhia, que a gente está muito confiante e pode ser muito orgulhoso do que a gente vem fazendo na carteira de crédito. Tá? É natural sempre que março, abril, você tem um arrasto desse recebimento para frente. Se você olhar em 24, esse arrasto tardou muito e terminou setembro em níveis ainda muito altos, tá? Muito altos mesmo. Se você olhar o arrasto que a gente vem trazendo, né? Até agora esse número está caindo. É natural que em agosto, setembro ele suba ligeiramente, subiu muito menos do que comparativamente, em função do recebimento, o arrasto do recebimento de setembro. Tá? Essa curva, ela segue agora a tendência de queda, que é natural daqui para frente, né? Do arrasto e das cobranças até o final do ano. Então a gente está muito confiante no processo de cobrança. É natural, primeiro, que teve um vento a favor, o produtor também teve uma boa safra, uma rentabilidade razoável, tá? Ele pagou as contas, mas a gente também performou uma carteira de crédito melhor em um processo de cobrança e de acompanhamento somado à nossa participação em barter, que ajuda bastante nisso, tá? Importante dizer, quando a gente olhou o PLCD que completou ali o EBITDA ajustado lá de 2025 no terceiro TRI, o que a gente tem provisionado, tá, de PDD, de PLCD, no resultado do terceiro TRI, por volta de 40% refere-se a essa curva aqui de recebimento que você está vendo. A maior parte daquele recebimento deve-se efetivamente à carteira anterior a esses recebimentos aqui, ou não desses recebimentos, que vai ganhando weighting, né? Parte dessa carteira a gente monetizou, parte dessa carteira está sendo usada como garantia em algumas operações, mas o processo de cobrança segue para toda essa carteira, tá? Pode seguir, por gentileza, tá? Por fim, esse é o último slide aqui de finanças, tá? E a gente apresentou já esse slide no T2. Aqui tem uma pequena variação. Então, explicando o slide novamente. Do lado esquerdo, é uma slide de obrigações líquidas. Não é exclusivamente dívida, mas todas as obrigações financeiras da companhia que refletem a estrutura de capital que remanesce na companhia, né? Então, a companhia fechou o T1 anterior ao reconhecimento dos efeitos do plano de recuperação judicial. No balanço e na estrutura de capital, ela fechou o T1 com 4,22 bilhões de reais de obrigações. Tá? O quadro verde escuro são fornecedores, obrigações de serviços, de fornecedores, contas a pagar. O quadro verde claro são operações financeiras, bancos, FDICs, CRAs, todas as operações financeiras e bancárias. E para o lado direito você tem a foto já do T3 de 1,87 bilhão de reais, tá? Uma diferença bem relevante, a gente já falou isso no T2, sendo 995 milhões de contas a pagar para fornecedores e 935 milhões de estruturas financeiras. Importante dizer, tá? O prazo de vencimento dessas duas obrigações vai de 10 a 16 anos, dependendo da condição que cada um desses credores se colocou dentro do plano. Mas o mais importante desse quadro, você vê o highlight aí do lado direito, a companhia emitiu uma debênture de 5 séries e devemos emitir uma outra debênture agora no final do mês, essa debênture segunda em relação aos crasistas do plano, mas essa aqui primeira foi em relação a alguns fornecedores e agentes financeiros. Aí nós emitimos uma debênture de 917 milhões de reais, sendo que desses 917, a totalidade de 559 milhões de reais são debêntures conversíveis em ações. Tá? A gente já comentou isso no T2, o número é superior ao que a gente tinha falado no T2. Tá?
O mais importante aqui, de novo, essas debêntures têm prazos de 10 a 16 anos, tá? Dependendo da classe de credores, e tem uma parcela relevante, 559 milhões de reais, que são debêntures conversíveis, o credor ele tem que converter. Entretanto, quando você olha a obrigação, tanto em fornecedores como em empréstimos, ela segue dentro desse quadro nominalmente. A gente não está ainda reconhecendo na estrutura de capital essa obrigação como equity, a gente não reconhece ainda a conversão. Por hora, estamos seguindo um entendimento do CPC e estamos em discussões aí para ver em que momento a gente pode tratar essas debêntures como efetivamente equity ou equivalente, tá bom? Bom, do lado financeiro, por hora é isso, eu fico aberto aí para os questionamentos, eu devolvo a bola para o Heron aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Conrado. Obrigado pelas explicações dos números. Mais do que falar de estratégia, falar um pouco de panorama para o fechamento do ano. Aqui a gente revisita o mapa que eu já apresentei há 2 semanas atrás, sem nenhuma grande mudança. A gente continua aí presente nos estados que a gente entende que são estratégicos, 9 estados dentro da nossa operação, com 63 lojas, 14 silos, além da unidade da Semente Campeã. Vamos falar no próximo slide aí um pouquinho de visão para a conjuntura de 25. Então, até com base no que eu apresentei de números na primeira parte, é um mercado ainda com algo de soja em aberto, né? Vocês viram a parte de defensivos, reforço, acredito muito no mercado de repique. O produtor vai precisar de produto, vai precisar de defensivo em função do regime de chuvas que está ocorrendo agora. O produtor, em função da sua rentabilidade, em função do próprio efeito dos 2 últimos anos, né? Assim, estamos falando desde 23 para cá, um desafio para toda a cadeia. Ele está mais, a gente usa muito a expressão da mão para a boca, né? Mas a gente percebe que ele está muito mais prudente e receoso na compra, então isso atrasa sua decisão. Ainda assim, tem um campo aberto. Tem um campo aberto em soja, tem um campo aberto em safrinha, o que nos permite, sim, vislumbrar, buscar o nosso objetivo de chegar dentro dos números que a gente colocou dentro da recuperação judicial. O que a gente não vai abrir mão, isso é assinado entre nós aqui, é da nossa estratégia de priorizar os clientes com melhor situação financeira, com menores riscos de crédito. O Conrado foi muito feliz em mostrar o grande avanço que foi feito dentro da AgroGalaxy do ponto de vista da redução da inadimplência. Isso vem muito dessa mudança de estratégia desde o ano passado, focando em regiões com menor risco climático e aumentando o rigor e respeitando o rigor da nossa política de crédito, visando ter uma melhor performance no recebimento de contas. Crédito, ele existe, né? É um crédito mais apertado, todo mundo está vivendo isso que trabalha na cadeia do agronegócio. Eu confesso que a gente tem até comparado com o que se esperava no plano um pouco mais de limite de crédito, mas, por outro lado, uma dificuldade muito maior em usufruir desse limite de crédito. O nível de exigência hoje por parte dos fornecedores é muito grande. Nós também aumentamos as nossas exigências com respeito ao produtor rural, mas hoje a realidade é que, por mais que você tenha o crédito, para que um produto saia de dentro da indústria, a garantia tem que estar dentro de casa, tem que estar formalizada, coisa que nas safras anteriores você tinha um prazo para poder, né, você recebia o produto e tinha lá 15, 20, 30 dias para poder formalizar essas garantias. Isso, de alguma forma, é um complicômetro adicional na cadeia logística, porque o produtor deixa para comprar mais tarde, você, por consequência, deixa também para comprar um pouco mais tarde, e ao ter que comprar mais tarde, você ainda tem um gargalo, que é a liberação das garantias. Ainda assim, hoje, a gente consegue cumprir com todos os nossos compromissos com o produtor. Falei da primeira parte, né, que é vender com margem, vender para quem tem um rating que bata com o que a gente busca dentro da nossa política de crédito, mas também um outro compromisso nosso é vender apenas o que a gente consegue entregar. Confesso que a gente tem percebido no mercado muito comprador de última hora, seja porque a concorrência não conseguiu atender, ou seja porque o produtor não conseguiu ter crédito, e mesmo que passasse no nosso filtro, a gente tem sido muito prudente em não assumir um compromisso com o produtor que a gente não consegue fazer a entrega. Não só por nosso lado, mas também por todo o gargalo logístico que vai existir daqui para frente em função dessa janela mais tardia. Falando de perspectiva, o fechamento dos números está muito ligado ao quanto a gente vai conseguir fazer do repique, e hoje eu digo, a gente conseguiu recuperar uma parte do atraso que tinha na entrega de produtos, então hoje a gente está abastecido nas lojas, em especial no sul, onde o repique é muito forte, para atender esse repique.
mas também depende muito da safrinha. E hoje, na safrinha, a variável que a gente vem monitorando, principalmente no Cerrado, é a questão do regime de chuvas. Ainda existe um atraso de chuvas no Goiás e no Mapito, como eu comentei, e isso de alguma forma faz com que a janela de safrinha ainda esteja em processo de decisão. Mas, outra vez, time plugado para poder atender às necessidades do produtor nessa safrinha, que, como eu mostrei na parte de rentabilidade, ela não é um opcional, ela é um complemento de renda para que o produtor possa compensar as margens um pouco mais baixas do que tinha historicamente dentro da soja. E do último eixo que eu coloco aqui, vamos fazendo aquilo que a gente vem fazendo muito bem, que é adaptar a nossa estrutura para uma revenda mais enxuta, mais ágil, né? A gente fala de voltas raiz, está muito focado nisso. A gente conseguiu, no final de setembro, ter um nível de custo fixo que era esperado somente para 2026. Isso não significa que a gente vai parar, a gente vai continuar buscando, né? O número que a gente busca aqui é algo em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio de redução mensal de custo fixo a partir de 2026, por entender que a gente pode, principalmente com o advento de ter unificado o RP, com a melhoria dos nossos processos, conseguir fazer essa redução adicional. E lembrando que o Conrado comentou, 3 milhões de redução de despesa por mês são 3 milhões de EBITDA que a gente vai conseguir trazer para dentro de casa. É um pouco que a gente tinha para compartilhar do ponto de vista número, conjunturas e visão de mercado, e abrimos aqui para as eventuais perguntas que possam surgir. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. É importante identificar-se com o nome completo e da instituição que representa. Conrado, tem uma pergunta do investidor Fábio Sgarbi por escrito. Eu acho que se você conseguir acessar, aí você pode fazer a Vou dar uma resposta. lida na Isso, pergunta. perfeito. É do Fábio, investidor. Olá, sou investidor pessoa física. O quanto da redução das obrigações atuais decorre, de fato, de pagamentos ou geração operacional e quanto decorre de default negociado dentro da RJ? Isto é, postergação, carência, deságio ou alongamento compulsório junto aos credores? Olha, Fábio, né? Eu vou te responder. Existe um pequeno pedaço, quando você compara claramente, né, o T1 com o T3, tem um pequeno pedaço de amortização, porque houve sim amortização junto às obrigações que nós tínhamos com FDICs e fornecedores, mas a grande maioria, vou dizer que mais do que 95%, deve-se ao equacionamento da nova estrutura de pagamentos no âmbito do plano aprovado na recuperação judicial, tá? Aí você tem alongamento de prazo, tá? O CPC nos obriga a tratar desta forma, tá? O alongamento de prazo e qualquer condição que tenha um benefício de taxa contra mercado, todos os ativos e passivos de longo prazo do balanço, você tem que tratar eles com base de valor presente. Você tem que trazê-los tem que descontá-los a uma taxa. Então aqui você tem o benefício do plano de recuperação judicial no sentido de redução de saldo, que a gente chama de haircut, mas você também tem um benefício relevante de prazo e taxa versus condições de mercado, tá? O que não está apresentado ali, que eu já falei, é toda a parte de conversão de dívida em participação societária, ainda está nominalmente o valor dentro das obrigações e não. Esse valor deveria sair daí no momento da conversão e ir para a estrutura do equity, né, do patrimônio líquido. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Gustavo, investidor. Ele fala: tem um CRA com a AgroGalaxy que vence em 17 de setembro de 2027. É possível receber o valor investido? Perdão, eu até não peguei o nome da pessoa, peço desculpa. Gustavo. Gustavo. Gustavo, os CRAs foram também reperfilados da mesma maneira que todas as obrigações que a companhia tem dentro do quadro geral de credores.
esses CRAs, parte deles foi oferecido a todo investidor de CRA que participasse na compra de uma carteira de recebíveis vencidos que a companhia estava vendendo para terceiros para recuperação. Os credores que participaram, os credores do CRA, os investidores do CRA que participaram da compra dessa carteira, eles vão receber o valor nominal do CRA em 2 anos de carência e 8 anos de amortização, o valor nominal, e mais o capital que eles colocaram a mais para investir nessa carteira tem um upside, um valor adicional, conforme essa carteira performa. Aqueles investidores de CRA que não participaram desse investimento incremental na compra da carteira vão receber o valor investido, se eu não me engano, peço desculpa se falhar alguma coisa, em 3 anos de carência, mais 13 de amortização, e aí sim tem um desconto do valor dessa dívida, tem um haircut, tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado mais uma vez pelas pessoas que acompanharam. Eu tive a oportunidade de ver alguns nomes aqui. A foto que a gente apresenta aqui é uma foto que vocês devem estar vendo em todo o mercado. Ainda é um mercado influenciado pelo que aconteceu em 23 e o que aconteceu em 24, mas de alguma forma o ano de 2025 permitiu, pelo menos no nosso caso, retomar o trilho. Retomar o trilho significa vender focado com mix melhor, trabalhar em cima das despesas e atuar dentro do capital de giro em dois eixos: uma adequação do nosso estoque para um tamanho menor e também adequar o nosso nível de recebimento a níveis de inadimplência que voltam a ser níveis de inadimplência saudáveis. Agora, trabalhando em cima do último trimestre do ano, focado muito em atender o que resta de safra, e a gente percebeu que ainda tem o mercado em aberto, em especial na parte de defensivos, e, por outro lado, participar dessa safrinha que, em função dos regimes de chuva, pode ser e deve ser o complemento de renda do produtor rural. Muito obrigado mais uma vez e uma ótima semana a todos. Um grande abraço. Bom dia a todos. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.